na vertical para as redes. Já ensina isto em Cantanhete. Eu sempre ensinar, sempre ensinar. Obrigada, enfermeira Arthur. Sim, exatamente. Pois é, mandar para o meu Messenger, faz favor. Também serve. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindos a esta nossa primeira sessão comemorativa do Dia Internacional do Enfermeiro, que, como sabem, se comemora no dia de amanhã. E então, para este momento muito especial e que é com muita alegria que temos cá a enfermeira Carmen Garcia, chama-se a enfermeira diretora do CHUC, a enfermeira Áurea Andrade. Então, boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença, um agradecimento muito especial. E eu o que vou fazer, efetivamente, é fazer a apresentação das pessoas que vão falar e, antes de mais, um agradecimento especial à enfermeira Carmen Garcia, autora deste livro, que hoje está connosco para, efetivamente, nós passarmos a conhecer esta obra. Também um agradecimento à doutora Diana Breda, que se disponibilizou para vir fazer a apresentação do livro, e à professora Lucília Nunes, que está connosco online, que fará depois dos comentários finais. Boa tarde, professora Lucília. E eu então passaria a fazer a apresentação da enfermeira Carmen, e começo por dizer que Carmen Garcia é enfermeira, tem 36 anos, mãe de Pedro e do João. O Pedro, de 5 anos, é surdo profundo com implante coclear. Trabalhou durante 11 anos no hospital do SNS, sempre na área dos cuidados intensivos. Em 2021, deixou a carreira hospitalar e passou a dedicar-se apenas à enfermagem na área que mais a apaixona, a geriatria. Autora da página A Mãe Imperfeita, tem mais de 180 mil seguidores no Facebook e mais de 96 mil no Instagram. É enfermeira imperfeita no Twitter, onde tem 22 mil seguidores. É colunista no Jornal Público, é autora da coluna Tanto Faz, Não é Resposta, que sai todos os domingos no Caderno P2. Autora de 2 livros infantis, best-sellers em Portugal, Uma Lição de Amor e Uma Lição Vinda do Mar, que falam respectivamente sobre a inclusão e sobre a poluição dos oceanos. Membro do painel do podcast Dia de Reflexão, às vezes de manhã, quando o despertador toca, ainda pensa que vai ter matemática ou educação física no primeiro tempo. Mas depois ouve chamar mamã e lá se lembra que se calhar já não é assim tão jovem. O mundo, para a enfermeira Carmen, o mundo está cheio de velhos. Dos que já o são e dos que o seremos um dia. E nós aqui andamos fazendo conta que ali do outro lado do muro a velhice não nos espreita enquanto se esforça por driblar a morte. Mas sabem o que é que nos rebenta de verdade? A certeza de que a mesma velhice que repudiamos é a nossa maior esperança. A certeza de que a pele de agora, mais ou menos lisa, gritará a vitória se chegar a ser marcada pelas rugas que não são mais do que linhas do tempo, do que já vivemos e do que ainda nos resta. Carmen é um cometa que surgiu da noite escura, onde pululam os especialistas em geriatria, que nos falam de sinergias, de paradigmas e de vetores. Esqueçam tudo isto e leiam antes as histórias de vida da Margarida, do Custódio, da Maria do Rosário, do António, do João, da Rosa, do Hildo, do Martinho, da Emília, do José, da Olímpia, do Rui, da Vitória e do Chico. Nunca em Portugal se falou assim de velhos como se fala neste livro.
e, portanto, está feita a apresentação da autora do livro e eu passaria então a palavra à doutora Diana Breda, que vai fazer a apresentação do livro, mas antes vou começar por fazer a sua apresentação. A doutora Diana Vilela Breda é administradora hospitalar e presidente do Conselho de Administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhede desde abril de 2020. Antes disso, foi administradora de gestão intermédia e, a partir de 2012, diretora do Núcleo de Internacionalização do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra. Como tal, foi representante da M8 Alliance, componente académica da World Smith Summit, diretora executiva e coordenadora do Programa Científico da Cimeira Regional WHS Europa em 2018, representante nas redes europeias de referência e membro da Unidade de Inovação e Desenvolvimento do CHUP. Recebeu em 2022 o Prémio Nunes Correia Verdades Faria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pela criação e implementação do projeto Hospital Amigo dos Mais Velhos, na categoria Cuidado e Carinho dispensados aos idosos desprotegidos. Oradora na área de processos colaborativos, foi também consultora da Ministra da Saúde de Portugal em 2019. Cofundadora do capítulo português da Women in Global Health, coordenadora científica do projeto Noites Saudáveis das Cidades do Centro de Portugal em 2019 e 2021. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e possui a especialização em Administração Hospitalar pela Universidade Nova de Lisboa. E passo então a palavra à doutora Diana Breda. Obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite à Sra. Enfermeira Áurea Andrade e por agradecer a oportunidade e agradecer-vos a disponibilidade para estarem todos aqui. Quero dizer que não queria ser como aquela pessoa que critica o livro, critica no bom sentido, não queria falar de paradigmas, sinergias e vetores, mas gostava de vos dizer que quando li este livro, A Última Solidão, não pude deixar de pensar no trabalho que temos feito no Hospital de Cantanhede e, portanto, vou falar-vos um bocadinho desse trabalho, ao mesmo tempo que tento apresentar o livro que a Carmen escreveu. Também quero agradecer à Carmen, que é uma generosa e que não só partilhou a sua experiência de vida connosco, como tem esta generosidade de ir aos sítios onde a convidam. Muito obrigada, Sra. Enfermeira. Pronto, dizer-vos... Realmente eu li A Última Solidão num sopro e tive a certeza que tinha que conhecer a Carmen e tive esse grato prazer, porque realmente penso que todos os profissionais de saúde sentimos isto. Os idosos não são invisíveis, estão cada vez mais presentes na nossa vida profissional e fora dela e, portanto, nós não podemos ser cegos a esta realidade. Certeza que vocês têm todos, quando começar aqui a falar-vos um bocadinho das histórias que a Carmen partilha connosco, tenho a certeza que vocês têm todos muitas histórias, algumas parecidas para nos contar também. Isso até era um bom desafio, Sra. Enfermeira, pôr as pessoas a contar as histórias delas também. Tenho a certeza que há muitos bons exemplos aqui também. O hospital que está ali, nós fomos no Hospital de Cantanhede reconhecidos como Age Friendly Health System, como pertencendo a essa comunidade. Quando chegámos ao hospital foi óbvio que o contexto demográfico de Cantanhede, que é também o contexto da região centro, é um contexto de muita gravidade no que diz respeito
ao número de idosos existentes. Existem em Cantanhede 270 idosos por cada 100 jovens e, portanto, o índice de envelhecimento é ainda mais elevado do que no resto, na região centro e no resto do país. Portanto, é uma situação à qual temos que atender. Claro que nós também somos a nossa sensibilidade e a nossa experiência pessoal e por isso desenvolvemos todas estas iniciativas deste Hospital Amigo dos Mais Velhos. Portugal não é um país para velhos, mas é um país de velhos. De acordo com os dados do INE, a idade média da população portuguesa era 45,5. Quando eu estudei no ciclo, ainda havia mais ou menos uma pirâmide. Eu agora já nem sei o que é que aquilo é, não é? Mas é algo bastante diferente de uma pirâmide. A esperança média de vida à nascença é 81,6 anos. E, portanto, este envelhecimento tem óbvias implicações em todos os setores e muito prementes no setor da saúde. A Carmen é uma mulher que um dia quis ir a correr para o Instituto Superior Técnico porque quis fugir da sua escolha de enfermagem, mas ainda assim decidiu ficar. Depois apaixonou-se pela velhice, eu por acaso acho que foi pelos velhos, e decidiu fazer tudo para garantir que eram cuidados com dignidade. Se calhar foi quando uma professora de quem não gostava particularmente lhe disse: por pior que seja o que vejam, há ali uma pessoa. É uma enfermeira a quem fazia impressão a ausência de cor e a falta de contraste das instituições. E eu quero dizer-vos e convido todos a irem ao Hospital de Cantanhede, não ao mesmo tempo, mas podem ir todos, que nós temos muita cor e fizemos um investimento muito sério nesta questão. Isto parece uma coisa mais ou menos estética, não é? A verdade é que eu acho que há uma impressão diferente quando se entra. Aliás, a Áurea tinha passado pelo Hospital de Cantanhede e na verdade foi a primeira pessoa a pintar as paredes de verde e de azul e de várias cores. E isto também tem a ver com essa estimulação e um bocadinho descolar daquela ideia do hospital, não vou dizer verde porque este é verde, do hospital branco, costumam ser amarelos, não é? Costumam ser essencialmente amarelos. A Carmen também não gostava do tratamento dos idosos como crianças velhas. Aliás, associar a inocência das crianças aos velhos não poderia estar correto, porque estes já foram adultos, ao contrário destas crianças da fotografia. E porque nem todos os velhos são bons. Foram adultos que acumularam erros, má fortuna, amor ardente, como diria o poeta. Ou então, como diria a Margarida, que é uma das personagens, não há nenhum velho que não tenha já sido corrompido. Esta questão da infantilização, que todos nós, basta estarmos um bocadinho atentos, vamos assistindo, o tratar por tu, mesmo quando é bem intencionado, ó minha querida, ó minha flor, e aqueles diminutivos até à náusea, também se relaciona com o facto de considerarmos que já não são capazes de fazer as suas próprias escolhas. A assunção de que não há diferença entre velhos e crianças torna simples legitimar o ato de ralhar. São palavras da Carmen. Ou legitima que alguns profissionais se arroguem do direito de ocultar informações, protegê-los da informação, que não foram eles que escolheram não saber. É um claro abuso pela sua autodeterminação. Depois a Carmen começa a contar histórias de pessoas. As pessoas que eu quero que vocês vejam. E nós escolhemos para o mote do nosso hospital, o Hospital de Rosto Humano. Também queremos que as pessoas sejam vistas. A Carmen, eu acho que escreve este livro com uma espécie de imperativo ético. E este nosso projeto também tem o objetivo de contribuir para alterar a forma como vemos a velhice. E colocar na ordem do dia uma obrigação coletiva que temos de respeitar a dignidade das pessoas mais velhas. Estas pessoas velhas, e eu também não tenho, mas a Carmen também não tem complexos com esta palavra, velho. Os séniores é o pior, não é, Carmen? Os séniores não se aguenta. Os idosos é ali no meio. Lamentam-se de uma grande e verdadeira solidão, porque as famílias não têm tempo para acompanhar, nem em casa, nem nas visitas frequentes, nem tanto quanto desejariam nos hospitais, lares, ERPs. Relativamente a estas, há uma certa crítica do modo de convivência que diminui muitas vezes, convivência que diminui por muitos motivos e a solução, a solidão chega e com a qual convivem. No nosso hospital é uma realidade muito diferente, eu sei, todos os hospitais são realidades diferentes, mas temos muitas atividades de colaboração com acho que a ver se é a seguir, temos algumas já, com a comunidade, momentos musicais, a visita das cabeleireiras, que foi uma coisa que nós criamos
com um curso de estética de uma escola que é em frente ao hospital e que foi um super sucesso. Eu fui falar com as pessoas, com as miúdas, pá, já sou uma pessoa também entrada, com as miúdas que estavam a fazer este trabalho, e eu não sei quem é que estava mais contente, se eram as doentes, porque eram verdadeiramente pessoas internadas, ou se eram estas estudantes de estética e cabeleireiro que diziam isto é muito compensador, que bom que é vir aqui e poder dar estes momentos às pessoas e às senhoras e aos senhores. Aulas de yoga para os mais velhos, atividades de voluntariado com jovens e com menos jovens. Estas atividades correspondem àquele modelo que vos falei há bocado, é organizado em 4 M's, e estas correspondem ao M da motivação, que é what matters, o que é importante para a pessoa. Neste livro há amor e ódio, esperança e desespero, encontros e apartamentos. Talvez mais do que tudo um olhar diferente sobre a velhice e sobre a verdadeira realidade dos lares em Portugal. E agora vamos falar das pessoas. A Margarida, que rezava para que o marido morresse, e se calhar tinha alguma razão, e com quem aprendemos que ser idoso é já ter vivido muitas vidas e que às vezes os velhos estão tão ressequidos da vida, já nem coração têm. O Custódio, que foi vítima de abusos físicos e psicológicos na infância por parte dos pais, sexuais por parte de um padre, e que acabou por ser retirado da sua casa pela Segurança Social e que odiava tomar banho. E que mesmo no lar passou a viver num quarto, que afinal era uma camarata, em que a sua cama era montada durante a noite. Os espaços físicos também têm que ser revistos. Por isso, fizemos este investimento, colocámos relógios e quadros nos quartos. Estes quadros não estão aqui, mas ali constam o nome, porque as pessoas gostam de ser tratadas. Há fotografias. Nós queremos muito evitar esta despersonalização, que é natural também, quando estamos a prestar cuidados, ao que nós temos entendido como natural. Também servem para promover a orientação e sinalizar os quartos com cores e sinalética adequadas. O Custódio, apesar de ter fama disso, nunca foi maluco e tinha beneficiado de uma intervenção psicológica que nunca foi prestada. Para minorar estas situações, nós temos o segundo M, que é o do estado mental. Contratámos psicólogos, articulámos com a psiquiatria aqui do CHUC, aplicamos escalas psicológicas, avaliamos a evolução do doente, utilizamos estratégias de detecção de demência, depressão e estados confusionais. Às vezes são coisas muito simples, não é? Eu não sou enfermeira, nem médica, mas sei que as pessoas mais velhas, se não beberem água ou se não beberem água que têm que beber, podem desorientar. E então, é para vos dizer que às vezes os truques são mesmo muito fáceis. Nós compramos copos que são medidores e, portanto, conseguimos medir e registar o aporte de água. Se calhar fazem isto em muitos sítios. Estou só a contar-vos a nossa experiência. A este propósito, porque muito relacionado, outro programa que é muito, o terceiro M é a medicação. Nós temos programas ativos de desprescrição, nós recebemos doentes que vêm de outros hospitais e procedemos à reconciliação terapêutica, e eu acho que o nosso recorde de retirar fármacos que são potencialmente nocivos foi 11 medicamentos que retirámos a um doente que lá esteve internado. E fazemos-lo num espaço seguro. Estamos a falar de internamentos de 3 semanas, 1 mês, e portanto temos tempo para reintroduzir alguns dos medicamentos, mas então ansiolíticos e benzodiazepinas é fartar vilanagem. A Maria do Rosário chegou de Jaguar ao hospital, acompanhada de um marido muito cansado. Eram muito ricos, viveram um conto de fadas, até a tragédia ter batido à porta, transformando a Rosarinho numa triste bela adormecida, com os olhos fixados no vazio, durante 39 anos. E que o Alzheimer levou a que esquecesse que tinha sido mãe. É que a demência, como se escreve no livro, mata muito antes do suspiro final, transforma-nos numa folha branca, onde antes houve palavras escritas. Também na questão da demência, tentamos fazer um trabalho promovendo esta estimulação cognitiva, a tal orientação espaço-temporal, trabalhando a abordagem a doentes com esta patologia, como diria Saramago, do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós, cegos, puxo um fio que me parece solto, devagar liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. Eu quase diria que nós tentamos encontrar onde é que está este fio solto para começar a puxá-lo. A Antónia e o João
uma história de amor maior que o mundo, que se impõe uma equipa de profissionais exaustos no meio da pandemia Covid-19, num tempo em que havia uma sensação de perigosidade e tensão, como se ao mínimo deslize, à mínima palavra errada, qualquer um pudesse explodir e atingir com estilhaços a restante equipa. A Covid não matou só pessoas, matou histórias e amores de uma vida. São palavras da Carmen. Chegaram a caminhar de mão dada como uma lagarta de 6 pernas. Não se importaram com a exiguidade do quarto porque podiam dormir de mãos dadas. Até que a Toninha adormeceu com gravidade e o João teve de a deixar morrer para seu desespero e comoção geral da equipa, que chorava mesmo atrás da armadura. A armadura era como eles doentes chamavam aos profissionais todos equipados com os EPIs. E que nunca os deixou sozinhos até o último suspiro. Foi acompanhado de histórias bonitas e alegres contadas pelo João. Mas fiquei chocada com o relato de não terem deixado o filho despedir-se da mãe. Eu sei que infelizmente não foi nem o único, nem perto disso. E quero dizer-vos que aquela fotografia da esquerda, a da direita é um casamento, a da esquerda, que é a vossa direita, peço desculpa, portanto a da direita, que é do pezinho do bebê, foi um avô que pediu muito para deixarmos entrar, isto ainda havia muitas restrições de visitas, e todas estas histórias nós não podemos ser indiferentes ao sítio onde estamos. E eu fui parar um sítio onde as pessoas já eram muito, muito sensíveis a estes temas e que me disseram que nós não podíamos suspender visitas, porque é uma unidade de paliativos e porque as pessoas não se podem despedir, não têm uma última oportunidade para se despedir de um pai. Nós fomos sensíveis a isso e tentámos arranjar as formas que podíamos para que estas e outras histórias pudessem continuar a acontecer. Ok, isto são os voluntários e as equipas de voluntariado mais sénior. A Rosa, que por falar em filhos, tinha 3 filhas, nascidas em anos consecutivos, que nunca a visitaram, que se recusavam a visitá-la. E a Carmen, ao princípio, julgou-a, como todos nós, se calhar, julgamos, às vezes de forma precipitada, algumas destas pessoas. Mas quando se preparava para julgá-la, percebemos que a vida dela parece uma novela mexicana, com direito a freiras que tomam conta de crianças, a um coveiro coxo que as acolheu e a uma mãe, claramente protagonista, sedutora, mas vilã desta história recambulesca, enfim, que chega a fingir um cancro para obter atenção e favores das filhas, não é? Nós avisamos que os idosos não são todos bons. O Hildo, que era o 8º filho de uma família muito pobre, como tantas outras naqueles tempos. Por exemplo, em 1917, ainda há pessoas vivas de 1917, enfim, tem que ser muito duradouras, mas ainda há, uma dúzia de ovos equivalia a 60% do salário de um operário. Esta mãe, a mãe do Hildo, morreu 2 dias depois dele nascer. O que não era nada invulgar, como sabem. A taxa de mortalidade materna em 1913 era 323,4 mortes por 100 mil nados vivos, ao passo que em 2010 atingimos, como sabem, o valor mais baixo de sempre, de 7,9 por 100 mil habitantes. Algumas coisas melhoraram e ainda bem. O Hildo era lagarto, era do Sporting. E a Carmen também é. Cumpriu um sonho, que foi levá-lo ao estádio ver o Sporting. E foi ver a comoção do senhor e os seus olhos a brilhar. No hospital também temos um projeto para cumprir as últimas vontades dos doentes. Também já levámos doentes a ver a bola, às vezes a ver o mar, parece simples, e nós podemos fazê-lo, mas eles não. Já fizemos casamentos, acho que a seguir está está aqui. Casamentos, batizados, festas, e às vezes é mesmo muito fácil fazê-los felizes. O Martinho, cujo estado de felicidade em que a demência o colocava, parecia fazer cruel à Carmen confrontá-lo com os factos duros e que filosofava como os netos eram a luz e a escuridão dos seus olhos. Quase citando, sem saber, o poeta britânico Alexander Pope, a luz e as trevas estão misturadas no caos do homem. Foi o único doente que a Carmen acompanhou desde o diagnóstico de Alzheimer até ao final. Se lembrava das coisas antigas, mas as mais recentes, não. A Emília, que a Carmen conhecia desde criança porque era vizinha dos pais e que odiava por causa de uma história de cães.
Eu pus aqui cães, mas na verdade estes cães são bonzinhos. Não são como os cães que atacaram o cão da Carmen, desta senhora. Mas uma história de abuso sexual na ERP, com um marido que assediava doentes e profissionais e que acabou convidado a sair do lar, levou a Carmen a mudar de ideias. A Emília, que já tinha levado num casamento anterior, sovas suficientes na vida durante 41 anos que levaram a pensar em suicídio, porque a gente tem que aguentar as coisas dos homens. E a Carmen perdoou-lhe, porque a cadelinha Nina era afinal a única que lhe dava carinho. A Emília atingiu o mais elevado patamar de felicidade com a viuvez. Livrou-se dos homens que tão mal a fizeram sentir. Esta geração de mulheres, que ainda atendemos todos os dias, educadas para cuidar e obedecer, pouco ou nada escolarizadas, a aceitar tudo o que os maridos lhes dão, porque é assim que tem que ser. A situação continua preocupante. Aqui evoluímos, mas ainda temos muito que evoluir. Uma em cada 5 mulheres portuguesas, entre os 15 e os 49 anos, já sofreu de violência física ou sexual por parte de parceiro íntimo, pelo menos uma vez na vida, tendo sido agredida, ameaçada, violada. Continua a ser urgente investir nestas intervenções multissectoriais e fortalecer a resposta. O Zezinho que nasceu em casa, com uma parteira e com a avó, e quando a mãe se apercebeu da deficiência que sofria, engoliu-o, fazendo crescer, não engoliu, mesmo, engoliu metaforicamente, fazendo crescer, apenas conhecendo o seu núcleo familiar restrito. Apesar de tudo, cresceu feliz, a mãe conseguiu que se tornasse autónomo nas tarefas mais básicas. Quando a mãe morreu, o desgosto tomou conta dele. Depois morreu o pai, foi viver com a tia e encontrou uma nova rotina. Já no lar, depois da tia adoecer, ganhou muitas cuidadoras, nas outras utentes, e um amigo de 8 anos, que é o único nome que ele dizia, João. Não está mal, foi só aqui, já está quase a acabar. Bom, as doenças da velhice também afetaram este eterno menino feito homem. E cedeu à doença que nunca compreendeu. A prima visitava-o todos os dias e cantava para ele. E a constatação de que as instituições não estão preparadas para este tipo de utente que encontra em si duas grandes fragilidades da espécie humana, a velhice e a deficiência. Só dizer-vos que, por acaso, ontem ou ontem, já nem sei bem, por exemplo, lá no hospital estabelecemos um protocolo para dar apoio ao lar da tocha da PPA-CDM. Foi a PPA-CDM que nos contactou para lidar com a doença destes eternos meninos, porque temos, como sabem muito bem, agora estas pessoas chegam de facto a idades mais avançadas, não é? Portanto, também temos que perceber como é que vamos atender a estas duas vulnerabilidades. Imaginam, aqui vocês sabem, um doente com estas características, sozinho, num serviço de urgência sobrelotado, ou mesmo quando vai a uma consulta a um hospital longe e tem que ser transportado e espera nas salas cheias de gente, o barulho, que até pode levar eventualmente a prescrições mais elevadas, por se pensar que a pessoa está mais descompensada do que realmente está. Então nós fizemos o contrário, deslocamos-nos nós à instituição e tem funcionado bem. A Olímpia, nome de princesa grega vingativa, que via mortos e passava os recados que lhe davam para os vivos, e que tinha o dom do Espírito Santo, porque falava línguas como no dia de Pentecostes. Há investigadores que têm vindo a debruçar-se sobre o momento da morte. A investigação mostra que as pessoas tendem a perder os sentidos numa ordem específica, a audição e o toque. Parecem durar mais tempo, o que significa que muitas pessoas podem ouvir e sentir os seus entes queridos nos momentos finais, mesmo quando parecem inconscientes. Daí a importância que as instituições se adaptem e permitam que as pessoas não morram sozinhas. No hospital temos como princípio, também tem uma unidade de paliativos, como sabem, chamar os familiares quando o doente entra em agonia e tentamos prepará-los ao longo do tempo para esse momento. E quebrar as regras, como já perceberam, fazemos algumas vezes. Por exemplo, já permitimos que uma mãe vivesse alguns meses, julgo, no hospital, era um doente brasileiro, e também permitimos que os familiares pernoitem quando o fim se aproxima. O Rui e a Vitória, a quem a Carmen ensinou a ler ao mesmo tempo que aprendia, e que o Rui teve um AVC que, não tendo a reabilitação devida,
Claro, vocês também sabem, nós temos uma unidade de convalescência e por isso, obviamente, temos sessões de reabilitação diária, de estimulação cognitiva, necessária para aproveitar a tal capacidade residual, mas fez a Carmen viver pessoalmente a angústia da alta, porque o internamento não faz sentido num hospital de agudos, mas as famílias pensam, como é que nós podemos trazê-los para casa, onde não existe um cuidador e nós trabalhamos? Quem é que vai mudar a fralda? Quem é que se vai encarregar da comida? Para dar resposta a estas e outras questões, temos, por exemplo, no hospital, isto é o yoga para os mais velhos, que eu adoro. Temos, por exemplo, cursos de capacitação do cuidador informal, gratuitos e abertos à população, com uma componente prática. O Rui, a quem não me calhava bem abrirem o peito para o operarem o coração e que sentiu como todos sentimos, e nós que trabalhamos nunca podemos esquecer, a felicidade de ter sobrevivido e ter visto o hospital pelas costas. Estar internado é um momento violento, quebra a nossa rotina, porque nos tira da nossa casa, afasta-nos dos nossos, vira a nossa vida verdadeiramente de pernas para o ar. E claro que sabemos todos que se calhar não estamos a prestar os cuidados da melhor forma, que devemos ter este novo modelo de prestação de cuidados baseado na casa ou no local onde o doente se encontra, mantendo-o inserido na sua comunidade, deslocando equipas à comunidade e reservando o internamento para casos muito menos casos e casos agudos e de intervenção cirúrgica. O Rui e a Vitória eram uma espécie de avós emprestados da Carmen. Deixaram, após a sua morte, aquele buraco no peito que sentimos que nunca mais vai fechar. Eu acho que isso se chama saudade, que Teixeira Pascoais considera que é o núcleo estruturador da alma portuguesa. E provocam aquela sensação de eternos mortos, porque dentro dela nunca nenhum deles vai parar de morrer. E eu acrescento que também nunca vai parar de viver. Acabamos com o Chico, que é o nome escolhido pela bisavó espanhola para significar todos os idosos. Quase uma centena, se calhar, Carmen, agora este número também já está desatualizado, com os quais trabalhou e cujo rosto nunca esqueceu, apesar de nem sempre lhes conhecer todas as histórias. A velhice, aquela à qual todos fugimos, mas à qual todos desejamos chegar, pode ser boa se nela existir amor e respeito. A velhice só é negra quando profundamente marcada pela solidão. Se depender de nós, e aqui estamos todos a fazer este trabalho, o abandono, a infantilização, tratar a velhice como se fosse uma doença contagiosa, também não passará. Obrigada. Olá, boa tarde. Então, eu passo agora a fazer a apresentação da professora doutora Lucília Nunes, que vai fazer os comentários a este livro. A professora Lucília Nunes é doutorada em Filosofia, tem o título de agregada em Filosofia, especialidade Ética e em Enfermagem. É mestre em História Cultural e Política e em Ciências da Enfermagem, licenciada em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e em Filosofia. É professora coordenadora principal da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Desde janeiro é vice-presidente do Conselho Nacional da Saúde, é membro do Conselho de Ética da Universidade do Minho, membro da Comissão de Ética da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental e da Comissão de Ética para as Ciências Sociais da Vida e da Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Dou a palavra então à senhora professora Lucília Nunes, faz favor, e mais uma vez agradeço o estar aqui connosco, que é sempre um prazer revê-la. Obrigada, muito obrigada. E em primeiro lugar, permitam-me que agradeça a oportunidade que a senhora enfermeira, diretora, enfermeira Áurea, me concedeu e este desafio de comentar, assim como a possibilidade de participar à distância, que era a única forma que eu tinha de o fazer. E tive imensa sorte agora também, porque a Diana Breda apresentou, estou a ver a Carmen ali sentada, e imagino uma série de gente na sala, e portanto vou fazer assim um comentário,
dizem as boas regras, que antes de começar uma pessoa faz declaração de interesses, verdade? Verdade. E então vou fazer 2 declarações de interesses. A primeira é que eu sou professora, espero não ter o tom de voz irritante que aborreceu a Carmen durante o curso, mas bem feita porque a marcou e bem feita porque se lembrou. É tão engraçado, às vezes não é exatamente fácil, e eu pensei a determinada altura ao ler que aquilo era um estratagema para chamar a atenção, até porque é repetido e, portanto, a história da voz e da mensagem. A propósito da professora, bom, eu estava a falar de 2 declarações de interesses. A primeira é que sou professora de enfermagem e, portanto, aqui eu olho sempre para as coisas e para a obra da Carmen também, para o livro, com a perspectiva de como é que eu pego nisto e levo para a escola, como é que eu passo isto, como é que eu partilho isto. É sempre uma perspectiva de utilização ou de reverter. E a segunda é, para além de estar, obviamente, a envelhecer, a questão do eu sou da ética. Portanto, eu tenho aqui algum interesse particular na área da ética da anciania, que eu imagino que a senhora enfermeira Áurea sabia, já escrevi bastante sobre o assunto, e portanto aqui também uma leitura, se me permitem, não vou narrar a história já a doutora Paula falou e contou muitíssimo bem, portanto eu vou tomar a liberdade de fazer comentário adicional. Um bocadinho aquela pergunta do o que é que faz quem comenta? Pois comenta, adiciona, não faz uma síntese, não faz um resumo, faz eu diria, uma extrapolação. E eu tenho 5 pontos, vou tentar não ser muito extensa, tenho 5 pontos que escolhi para sinteticamente apresentar, admitindo que tenho 15 minutos. A senhora enfermeira Áurea está a olhar para as horas e eu também, 15 minutos? Pronto, tenho 15 minutos? Posso ter os 15 minutos? Ok. Bem, ok. Então, a ideia é comentar com 5 tópicos. E vou-vos dizer os tópicos em antecipação, porque também me parece que depois é mais fácil fixá-los. O primeiro tópico é que a Carmen conta sobre os seus velhos, mas conta-se a si. O segundo tópico é sobre a infantilização, devia ser proibido, pois claro, não era só dos idosos, é de todos os vulneráveis. O terceiro é sobre as matrioscas, o quarto, uma ética da anciania e o quinto é uma mensagem sobre a ética do cuidado. Portanto, são os meus 5 comentários em antecipação. Portanto, um de cada vez, não é? O primeiro é exatamente esta noção da Carmen e da história que a Carmen conta. As histórias que a Carmen conta, e cada capítulo funcionaria como um conto, são interessantes porque são sobre pessoas e ela tomou a peito humanizar e trazer as histórias dos velhos para perto de nós, até porque os insere numa contextualização histórica, numa família, numa rede de afetos. A quem não leu o livro não faz mal, eu vou fazer 5 comentários que não precisam ter lido o livro para perceberem os comentários, eu espero que no final depois vão ler. Mas esta ideia da descrição experiencial que a Carmen faz. Os melhores métodos de investigação falam na fenomenologia, nas narrativas pessoais, nesta questão da vivência de cada um. E a ideia de que já no estágio eu gostei particularmente da enfermeira perfumeira, porque verdadeiramente o pôr perfume nos seus doentes. A frase é: guardavam um cestinho de amostras de perfumes porque os doentes mereciam que o cheiro da doença não lhes inebriasse os sentidos. Fim de citação. Eu sempre achei que colocar perfume era um gesto de gentileza sensorial para os outros. Sempre achei. Uma pessoa escolhe um perfume porque lhe fica bem na pele, a fragrância, mas as pessoas das neurociências sabem que os cheiros criam memórias. Não é só fazer-nos cheirar bem. Também há aqui uma ligação, o cheiro como ativador de memória. E é curioso, pensem nisso amanhã quando colocarem perfume para ir trabalhar, que influenciam à vossa volta até a forma como as pessoas se relacionam connosco. E é curioso que determinadas coisas que têm a ver com os olfatos, com os sentimentos, com os afetos, o livro funciona como uma espécie de buzinão, aquela coisa da pedra tirada ao charco. A Carmen tem, e eu não sabia se ela ia estar presente aí ou não, mas tem uma notável arte de storytelling, que é aquilo que, para traduzir isto para português, é contar a história. Contar a história, porque contar uma história precisa de personagens, precisa de ambiente, precisa de enredo e precisa de uma mensagem. E em cada uma das histórias isto faz-se muito bem. Porque é que eu escolhi para tópico deste ponto de comentário que ao contar a história dos velhos se conta a si? Porque conta das suas reminiscências, da sua infância, das suas vivências, daquilo que entendeu que ligava nesta rede de storytelling. E porque há uma densidade cultural e pessoal aqui associada.
Curiosamente, eu costumo dizer, e já disse isto várias vezes, se calhar alguém que está na sala já me ouviu dizer isto, cada enfermeiro tem um jardim, tem um cemitério particular. Nas suas vivências, cada um de nós na clínica, e eu fui prestadora de cuidados diretos durante 18 anos, não nasci professora, não é? Só vim para a escola, já tinha 18 anos de atividade profissional, e foi exatamente na clínica esta compreensão de que cada enfermeiro que presta cuidados tem o seu armário, não é? A sua gaveta das recordações, mas também tem o seu cemitério particular. E a diferença aqui é que a Carmen nos permite ler sobre isto. Segundo, uma das coisas que mais batalhei ao longo destes anos todos é a infantilização, mas não é só dos velhos. Neste caso é dos velhos, porque é dos velhos que estamos a falar, mas dos mais vulneráveis. E dos velhos internados, dos velhos com menos capacidade de gerir e de defender os seus direitos, naturalmente. A frase é fantástica. Eu vou ler, página 39. A infantilização da população aguda é uma má prática, mas infelizmente comum nas estruturas residenciais e nos hospitais portugueses. E o grande problema é que ao infantilizarmos alguém, deixamos, ainda que de forma inconsciente, o considerar como um ser com capacidade para fazer as suas próprias escolhas, ao mesmo tempo que diminuímos a sua capacidade cognitiva e anulamos a sua personalidade. Fim de citação. Esta é claramente, se alguém tivesse dúvidas que esta é uma asserção de matriz ética, não tem aqui a menor questão, não está cá escrito dignidade humana, mas é disto que estamos a falar quando falamos de respeitar a dignidade dos que não têm capacidade de a exercer verdadeiramente. E os velhos, neste caso. É claro que a juntar a isto já foram ditas algumas coisas pela doutora Paula. O uso de diminutivos, o tratar por tu, o avózinho e o avózinho, meu Deus, o repreender como se fossem gaiatos, que aliás é uma expressão de uma das idosas do livro. Como é que nós estabelecemos de uma vez por todas, para toda a gente, que é obrigatório o respeito pela dignidade das pessoas? E isso significa reconhecê-las como ser únicos, dirigir-se a ela em qualquer fase da vida com a mesma dignidade, porque eu tinha alguém que costumava dizer, o meu professor costumava dizer que a dignidade não variava conforme a pessoa era mais velha ou mais nova. Portanto, esta questão da dignidade do ser humano e, sobretudo, a questão de tratar as pessoas como deve ser, como elas preferem ser tratadas, não é avôzinho só porque alguém é idoso. Atender às suas escolhas. Há um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida já há algum tempo, a propósito exatamente da proteção das pessoas com vulnerabilidades e das pessoas que não conseguem naturalmente defender-se nesta perspectiva. Adicionalmente, e isto é muito visível ao longo das histórias que a Carmen conta, a capacidade humana, a capacidade de autonomia não é do tudo ou nada. As pessoas têm ingredientes. Eu posso não ser capaz de decidir umas coisas e sou capaz de decidir outras. E, portanto, esta perspectiva do olhar casuisticamente para a situação, do ser capaz de fazer um juízo sobre aquele momento, o que é que se passa com aquela pessoa. E, portanto, eu diria que trazer a dignidade para o cuidado das pessoas. Este era o meu segundo ponto. Terceiro, matrioscas. Os velhos são uma espécie, é verdade, matrioscas. Eu tinha um professor, o professor Michel Renaud, e a professora Isabel costumavam dizer, nós seres humanos somos como as bonecas russas. Isto é mais fácil até perceber, quando pode alguém não saber o que é uma matriosca. Esta ideia do há sempre mais alguma coisa lá dentro. E a narrativa dos velhos. Nós temos claramente uma mutação demográfica no país, nós temos um número elevadíssimo de velhos, como já foi dito, mas a questão de que ser velho não é só um fenómeno demográfico, não é só um fenómeno de idade. Ser velho é também viver num determinado contexto e numa determinada família, até podem nem ter família. As pessoas fizeram um percurso de vida. E a questão de que a história da sua vida, a sua biografia, muitas vezes nos serviços de saúde e nos serviços sociais, não se ouvem as biografias, não se ouvem as histórias das pessoas. É uma relação muito funcional. Funcional para a terapêutica, funcional para o que é necessário fazer, mas não propriamente para ouvir as pessoas. E a verdade é que talvez seja esta uma das questões interessantes da obra, que é transforma os idosos a quem era preciso prestar cuidados e a quem foi preciso prestar cuidados em pessoas que têm narrativas e narrativas de história que nós conseguimos perceber. Mas nós também somos assim. Nós todos, mais novos, mais velhos, tanto faz. Porque não tem a ver com a idade, tem a ver com a característica de sermos seres humanos e do ponto de vista da nossa configuração, da nossa antropologia, nós desenvolvemos-nos assim. Nós não somos lineares, nem todos à mostra, todos visíveis. Cada um de nós tem espaços da sua intimidade e privacidade que dá a conhecer a uns e não dá a conhecer a outros. Ponto final.
Sorte que a Carmen gostou de ouvir histórias e gostava de as ouvir, porque também acredito que é preciso ter algum treino de gostar das histórias para puxar por elas. O meu quarto ponto é sobre a ética da anciania. E se calhar contava-vos a história do Cícero. Eu gosto de um filósofo romano que se chama Marcos Tullius Cícero, que deixou uma obra, talvez das poucas que existem na filosofia antiga, sobre a velhice. E o livro chama-se Catão Maior ou da Velhice. E Catão Maior porque, enfim, ele escreve um diálogo, o Cícero escreve um diálogo em que dois jovens, o Cipião e o Caio Lélio, pedem ao Marco Catão que lhes diga, que lhes conte como é que é ser velho, que os ensine para a velhice, porque a velhice era alguma coisa que se podia aprender quando era novo. E, portanto, reparem, nós achamos que estamos a dizer uma coisa muito extraordinária hoje quando dizemos é preciso preparar para o envelhecimento. Isto já se sabe há muito tempo, não é? Portanto, a questão aqui não é saber-se, é como é que isto se transforma numa prática real. E então, na altura, o Marco Catão dizia que, e explicou-lhes, não é? Que havia 4 argumentos muito utilizados contra a velhice. As 4 acusações, digamos assim, que faziam com que a velhice fosse desagradável. A velhice afastava dos negócios e, portanto, da vida ativa. Um homem velho era um homem com uma experiência de acontecimentos, mas que não intervinha. E aqui, a maneira de reduzir esta acusação era efetivamente passar a sua memória e os seus conhecimentos aos mais jovens. E, portanto, fazer aqui uma ligação transgeracional. A segunda acusação grave feita à velhice é que a pessoa deixava de ser capaz de fazer uma data de coisas. Enfraquecimento do corpo, a questão da pouca capacidade, da falta de força física. Sim, está bem, mas as forças físicas eram as necessárias para os velhos fazerem aquilo que precisam de fazer e, portanto, havia aqui um ajustamento a uma adequação natural. A terceira acusação era que a velhice priva todos os prazeres e, portanto, os mais jovens vivem mais os prazeres, a voluptuosidade, etc., do que os mais idosos, que até já, eventualmente, nem sequer o prazer da comida têm. E a resposta dele era muito engraçada, que era a maior parte dos apelos dos sentidos até tiram o discernimento. Portanto, boas conversas, conversar, comer, saborear, é uma coisa que os velhos podem fazer. A quarta e última acusação contra a velhice, de acordo com o livro do Cícero, é de que a velhice não está muito distante da morte. E, portanto, lembra às pessoas que vão morrer. A questão aqui é, não é por ser velho que se morre, nós sabemos isso hoje, só se morre porque se está vivo e morre sem qualquer idade. É natural que se pense na morte, mas a verdade, e cito agora quase assim, mais ou menos de cor, a crónica do Miguel Esteves Cardoso desta semana, a propósito de uma crónica que ele escreveu chamada O Contrário da Morte, é que nós não devíamos pensar na velhice como pensar na morte. Para já, porque o contrário da morte não é a juventude, e o equivalente da morte não é a velhice. A juventude e a velhice são o contrário da morte, ambas, porque as pessoas estão vivas. E, portanto, neste sentido, o contrário da morte é a vida e é a vida que se deve celebrar. E nós temos uma sociedade pouco preparada para celebrar com os idosos aquilo que é a extraordinária coisa de envelhecer. Ser velho é uma coisa importante, é um bem da modernidade ou da pós-contemporânea, esta ideia da longevidade. E isto é um bem que não devia ser atenuado ou esbatido pelo facto das pessoas viverem tão mal em algumas circunstâncias e em algumas instituições. Eu disse que, e há caminho, este era o meu quarto ponto. O meu quinto ponto é preciso mudar as coisas. Mas a questão de mudar as coisas aqui é de mudar as coisas a partir da compreensão que se tem delas. E isso a doutora Paula fez bem, fez interessante, que foi, aplicou ao seu hospital, mas esta questão do para que é que serve aquilo que nós aprendemos, para que é que serve aquilo que nós sabemos, tem que se pôr ao serviço das pessoas e ao serviço das práticas, e mudar práticas não é sempre fácil. Aliás, quem gera serviço e quem gera instituições sabe que fazer uma guideline não é nada complicado, fazer uma guideline é só ir buscar evidências e depois a questão a seguir que se coloca não é construir a guideline, é como é que ela se aplica e como é que se faz com que as pessoas a valorizem e gostem dela. E, portanto, esta questão do que nós sabemos hoje sobre o respeitar os velhos, a dignidade das pessoas, os percursos individuais, o facto de terem contribuído para a comunidade e quando já não podem, é a nossa vez, do ponto de vista da solidariedade transgeracional, de o fazer. E aquilo que é uma ética do cuidado, acerca da qual vão perdoar os enfermeiros, sabem muito. A ideia de que já chega a invisibilidade em que nós colocamos os lares. Eu nisso junto-me à pedrada no charco.
a propósito exatamente do ser necessário atualizar, ser necessário pôr equipas nos lares. Os lares não é suposto que sejam despensas ou armazéns para guardar idosos até a eles morrerem. É suposto que possam ser sítios onde se vive bem o tempo de vida que resta. E eu lembro-me de fazer este discurso a propósitos paliativos, portanto, esta questão do nós tratamos mal quando não sabemos cuidar ou quando não temos condições. Hoje é dia 11 de maio, verdade? Verdade. 12 de maio amanhã. E amanhã celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro. E é curioso que eu pensei assim, tenho que ligar isto ao Our Nurse, Our Future, que é o lema deste ano. E a presidente do ICN, a doutora Pamela Cipriano, explicou muito bem porque é que o tema era este. São os nossos enfermeiros, são o nosso futuro. E a ideia de que o ICN pretende que os enfermeiros sejam protegidos, respeitados e valorizados. Muito bem. As políticas de saúde cá estarão e cá estaremos nós também para olhar para o futuro. Mas o futuro não é só o futuro dos profissionais, é o futuro que os profissionais conseguem construir. E, portanto, com sorte, a terminar, com sorte, seremos velhos, com sorte, vamos ter alguém que cuide de nós, respeitando quem nós somos e fomos, e, sobretudo, agindo connosco, eu diria, com a plena consciência que uma ética do cuidado se dedica àquilo que o outro gostaria que lhe fosse feito e não àquilo que o profissional quer. Talvez do ponto de vista ético esta seja a minha principal mensagem. Cuidar das pessoas não é fazer como se fosse para nós, é fazer como se fosse para elas. Muito obrigada. E obrigada, Carmen. Muito obrigada, professora Lucília Nunes, pela sua excelente intervenção. Agradecer mais uma vez também a intervenção da doutora Diana Breda. E eu agora passava a palavra à autora. Com certeza também estamos todos curiosos por ouvir. Carmen Garcia, a palavra. Então, eu vou falar sentada, porque eu nasci em Évora e o que eu posso fazer sentada não faço de pé. Eu sou do Alentejo e lamento muito, mas vou ficar aqui sentadinha. Eu já fui apresentada, não há muito mais a dizer sobre mim, mas porque estamos no hospital e porque há aqui colegas, gostava de dizer, e se calhar esta é uma mensagem um bocadinho interna. Eu trabalhei sempre em contexto do CI. 6 anos eu saí coronária e depois mais 5 eu saí polivalente. E quando eu saí, quando eu disse que ia sair da UCI polivalente para um lar, eu olhava para os colegas e o que eu via nos olhos dele era uma coisa do género, esta maluca despromoveu-se. Era quase como, eu uso uma frase que parece brejeira, mas não é. Isto é uma citação que eu retirei de um livro que diz que no talho há carne de primeira, carne de segunda e coratos, e assim é na vida. E aquilo que assim é na própria vida. E isso foi um bocadinho aquilo que eu senti. Parece que na UCI era carne de primeira, como se os enfermeiros que trabalham em serviços mais diferenciados fossem os enfermeiros, e depois nós, ali nos lares, éramos o corato da enfermagem. Então toda a gente olhava para mim muito do género, mas o que é que tu vais fazer? Como é que tu te vais embora? Aqui da UCI para te enfiar no lar? E eu só dizia, porque eu quero, porque é isto que eu gosto. E eu acredito muito, em 2080 o INE diz-nos que por volta do ano 2080 nós vamos ultrapassar os 400 velhos por cada 100 jovens. A região autónoma da Madeira então vai ultrapassar os 500. Ninguém duvide que a enfermagem em geriatria é uma enfermagem com muito futuro, porque nós vivemos mais, vivemos de alguma forma melhor, mas vivemos com uma necessidade maior de cuidados também. Se há 20 anos as pessoas entravam nos lares com uma média de idades a rondar os 70 anos, agora essa média está a bater nos 86, não é? E por exemplo, foi feito um estudo que foi coordenado pelo professor Manuel Lopes, creio, sobre os lares, as ERPs, no distrito de Évora, onde se percebeu que apenas cerca de 7% dos utentes que residem em ERPs não têm qualquer tipo de dependência, portanto, funcional ou qualquer tipo de déficit. É quase um número residual. Portanto, nós vivemos mais, mas precisamos de mais cuidados, precisamos de mais ajuda, cada vez mais. E as coisas vão ter mesmo de mudar, mesmo em termos de legislação, porque cada vez mais os nossos lares parecem pequenas unidades de saúde, e é por isso que eu defendo muito aquele modelo alemão de separação, em que as pessoas mais independentes devem manter-se num contexto de residência assistida, quando o domicílio já não é possível, mas aquelas pequenas residências assistidas. E na Alemanha há uma coisa engraçada, que é todas as residências têm um quarto com uma casa de banho e uma sala com uma kitchenette. Em todas as salas há um sofá-cama.
esse sofá-cama serve para os netos irem dormir com os avós, ou para os filhos, se quiserem, porque aquilo é a casa deles, de facto. Há uma equipa de enfermagem que passa a equipa dos auxiliares, quem quer cozinhar, cozinha, quem não quer, não cozinha, mas depois, noutra ala, noutra zona do lar, está uma espécie, eu não vou dizer que é uma enfermaria, apesar de ter enfermeiro 24 horas por dia, como tem de acontecer, onde ficam as pessoas mais dependentes. O que acontece nos lares em Portugal é que nós temos um conceito... A professora Lucília falou nisto, eu costumo usar outra expressão, nós temos o papelão para o papel, o pilhão para as pilhas e o velhão, que são os lares onde depositamos os velhos. E infelizmente não há uma separação, ou seja, toda a gente vai para ali. E o que eu acho é que nós não conseguimos dar uma resposta suficientemente boa a quem está muito dependente, porque em termos de horas de enfermagem, em termos de rácios, vocês sabem tão bem como eu que as coisas não estão minimamente adequadas, mas depois também não conseguirmos ser bons o suficiente para aqueles que ainda estão independentes. Mas isto também é uma coisa que é muito cultural. Eu dou sempre o mesmo exemplo, que é, eu tive um utente aí há um tempo que me pediu para lhe desencravar uma unha do pé. E eu disse, vou já. Eu antes da hora do almoço desencravo-lhe a unha. Disse-lhe 2 vezes. Ele enervou-se, tirou uma navalhita do bolso e tratou do assunto. Ele estava quase cego e depois dizia-me assim, cortou o dedo todo, mas dizia-me assim, desencravei ou não desencravei? Desencravou. Só que efetivamente aquilo depois fez ali uma ferida, tive que lhe fazer ali um penso, é que foi uma coisa básica, mas foi o suficiente para o sapato começar a chatear muito. E então eu liguei ao filho e disse, ouça, tenho que trazer, não, eu disse, o seu pai precisa de uns sapatos um bocadinho maiores, que estes estão a magoá-lo muito. Era um pai 11 da manhã, quando eu liguei ao filho. Às 2 da tarde o filho estava lá com uma caixa de sapatos. O pai experimentou os sapatos e disse, pá, magoa-me à mesma. E o filho disse, não se preocupe pai, não se preocupe que eu vou já trocar os sapatos. Pai, eu tive que lhe dizer, ouça lá, mas porquê? Porque é que vai outra vez à sapataria buscar outro par de sapatos que vai trazer, que podem não lhe servir? Porque é que não põe o seu pai no carro? Porque é que não vão os dois à sapataria? O pai dele anda, ou seja, é uma pessoa que anda, tem uma bengalita, ele ficou viúvo, começou a cair em casa, mas era uma pessoa relativamente autónoma. Porque é que não vão os dois à sapataria? Ele escolhe os sapatos que quer, experimenta lá os sapatos, paga os sapatos e volta para o lar com a compra feita. E o que o filho me respondeu foi, nem sequer me lembrei disso. E isto é uma coisa tão simples quanto... Uma pessoa vai para um lar, eu noto muito isso no lar onde eu estou, que é a pessoa precisa de roupa, a lavandaria avisa, a diretora técnica avisa a família e a família traz. Quantas pessoas estão ali que podiam perfeitamente ir com a família às compras? Nós tiramos até esta coisa tão simples como escolher aquilo que veste ou ter uma palavra a dizer naquilo que veste, a gente tirou aos nossos idosos. As pessoas vão para um lar e ficam ali depositadas, de vez em quando saem para ir a um aniversário, no Natal, mas quase que deixam de pertencer à comunidade. Há uma cisão muito grande entre os lares e a comunidade e a Covid ajudou a cavar este fosso. E infelizmente eu acho que a Covid também deu muito jeito a algumas direções de lares que a Covid acabou por lhes dar jeito porque as famílias ficaram lá longe e as coisas acabaram por lhes correr mais de feição. Eu fico sempre muito, muito triste com o tipo de cuidados que prestamos aos nossos velhos. Eu gosto da palavra velhos. Eu faço sempre este disclaimer inicial, mas hoje, como toda a gente usou a palavra velho, não senti tanto. Mas eu acho que nós portugueses temos todos um síndrome que eu chamo-lhe o síndrome de Gil Vicente. Vocês sabem que no Alto da Barca do Inferno, tirando o título, raramente a palavra inferno é dita. É sempre usado um eufemismo qualquer. E nós portugueses somos muito isto. Nós andamos sempre à procura da palavra menos má. Eu lembro-me de uma vez ter dito, não sei o quê, porque o meu filho é deficiente. E aquilo foi um escândalo. O teu filho não é deficiente, o teu filho é surdo. Não, meu filho é deficiente, meu filho tem uma deficiência sensorial não compensada, o meu filho é surdo profundo, é uma deficiência. Mas em Portugal a gente dizer a palavra deficiente parece quase uma ofensa, parece que vem sempre carregada de um tom pejorativo, e velho é igual. E então nós, como os portugueses, fugimos, floreamos, andamos à roda, e depois dizemos os séniores. Séniores são lá os do Estrela de Vendas Novas, que é a minha terra, da equipa de futebol, não suporta a palavra sénior. São velhos, sim, isso é ótimo. Agora vou, pronto, a enfermeira Lucília aqui falou, professora aqui, filósofos e tal, eu vou falar de outra grande obra chamada Harry Potter. Pronto, verdade. Vocês sabem, há um vilão, não é? Que é o Voldemort, e nas histórias do Harry Potter os personagens não dizem o nome dele, tirando o próprio Harry e o Dumbledore, que é lá o diretor da escola de feitiçaria, eles nunca dizem o nome dele, dizem aquele que nós sabemos ou aquele cujo nome não deve ser pronunciado. E alguns num dos livros o Dumbledore diz que, e isto é uma verdade clara,
fugir do nome faz-nos temê-lo cada vez mais. Acontece isto também se nós pensarmos com a palavra cancro. Não há nada mais horrível do que ver nas notícias. Morreu de uma doença prolongada e lá vamos nós outra vez a fugir da palavra cancro. E é como na velhice. A gente foge da palavra velha 7 pés e eu não consigo perceber porquê. É a minha palavra favorita no dicionário e eu quero muito ser velha. Mas não quer ser idosa, nem sénior. Quer ser velha. Quer ser uma velha, pronto. E gaiteira vou ser de certeza, mas já sou uma nova gaiteira, quanto mais uma velha. Mas a verdade é que vocês sabem que há uma pergunta que me incomoda sempre e que fazem muito a televisão, que é, Carmen, não sei o quê, porquê é que gosta de velhos? Se eu gostasse de crianças, ninguém me fazia esta pergunta. Ninguém pergunta a ninguém, porquê é que gosta de crianças? Porque é natural gostar de crianças, ou de cães, exatamente. Agora, uma pessoa diz que gosta de velhos, ganda maluca, esta gosta de velhos. O que é que há para não gostar? Eu fui em minha casa, em casa dos meus pais, quando eu tinha 6 anos foram para lá viver os meus avós, que já estavam muito doentes, os meus avós maternos. Viveram os dois connosco durante 6 anos, foi até eu ter 12 anos. Houve uma altura em que o meu avô começou a fazer hemodiálise, que ele estava tão doente que os meus pais tiveram de ser separados, já não podiam estar no mesmo quarto, que o meu avô não deixava descansar a minha avó. Durante anos os meus pais dormiram num divã na sala, que se abria à noite e fechava de manhã. E eu nunca os ouvi reclamar. E a minha infância foi muito moldada por isto, por esta experiência de ter os meus avós em casa. 3 memórias importantes que eu tenho da infância são a minha avó, os meus avós maternos eram os 2 analfabetos. O meu avô trabalhou sempre no campo e a minha avó, nós somos de Vendas Novas, passava a roupa dos militares da Escola Prática de Artilharia. Engomava com aqueles ferros que ela tinha de superar aquilo para a cinza não cair lá para cima. Pronto. E a minha avó nunca tinha cortado o cabelo, era daquelas velhotas que faziam um carrapito aqui em baixo, que tinham aqueles cabelos até à cintura. Só que quando a minha avó começou a ficar muito doente, aquilo começou a ser impossível de pentear, dava nós muito grandes. E um dia a minha madrinha foi lá e cortou-lhe o cabelo. E cortou-lhe o cabelo curto, assim a Joãozinho. E a minha avó chorou tanto, e eu era pequenina e fartei-me de chorar também. Eu não percebia porquê, mas a sensação que eu tinha é que estavam a mutilar a minha avó. E ainda hoje tenho essa sensação, que aquilo foi uma maldade, uma crueldade terrível que lhe fizeram. Podia-se ter cortado aquele cabelo, mas menos. Eu lembro-me do chão estar cheio de cabelos da minha avó se fartar de chorar e da minha madrinha lhe dizer, avó, tem de ser, porque a gente já não o consegue pentear. Pá, hoje em dia eu nunca teria permitido que fizessem aquilo. Outra memória que eu tenho é do primeiro dia em que a minha mãe deu banho ao meu avô e que o meu avô saiu da casa de banho assim apoiado na minha mãe, ele ainda andava nessa altura, e vinha a chorar. E eu, está a chorar porquê, avô? Ele, olha, porque vi a minha dignidade abalar pelo ralo. E eu na altura, mas lembro-me perfeitamente do incómodo do meu avô e do incómodo da minha mãe. E outra noção, outra memória que eu tenho é, o meu avô ao princípio não queria provar iogurtes. Olhava para aquilo e tinha nojo. Um dia, na hemodiálise, deram-lhe os do hospital deviam ser melhores que os de casa, ficou fã. Então depois comia iogurtes e ele comia o iogurte até quase comer a embalagem, que eu fazia impressão, ele raspava aquilo e um dia a minha mãe disse-lhe, pai, não faça isso, há ali mais iogurtes, quero outro iogurte. E eu disse, o avô não sei, mas traz-me um que eu estou cheio de fome, estava sentado ao pé do meu avô. E ele deu-me assim um calduço com aquelas mãos muito grandes, assim aqui por trás, disse, tens fome, tens vontade de comer outra coisa. Fome, tu nunca has de saber o que é, se Deus quiser, mas a gente sabe o que foi. E era por isso que ele comia, ou seja, ele quase que lambia aquilo, a comida que o meu avô não se desperdiçava nunca. E o meu avô não tinha dentes, muitos anos de macho, de falta de higiene, não tinha nenhum dente, mas posso-vos dizer que comia bifes de vaca como ninguém. Às vezes o meu pai dizia, isto não dá para comer, é só ele passa para cá que eu despacho. E aquilo era tudo despachadinho. Sabem que isto é tão mau quanto a grande conquista de vida do meu avô, para além da licenciatura do primeiro neto, que ele achava aquilo, que ele nem sabia o que era economia, mas aquilo para ele foi quase atingir o pico da vida. A grande conquista do meu avô foi ter uma casa de banho. Os meus avós tiveram a primeira casa de banho quase com 70 anos e a casa de banho nem sequer era dentro de casa, era no quintal. A gente tinha de atravessar o quintal para ir à casa de banho. Ou seja, se estava a chover, aquela gente molhava-se para ir. Mas sempre que alguém ia visitar os meus avós, tipo irmãos, toda a gente tinha de visitar aquela porcaria. Ele mostrava a casa de banho como quem mostra um palácio. Esta louça branquinha, pá, e eu tenho muito esta memória, sei lá, e eu sempre gostei de velhos porque sempre vivia ao pé deles e eu sabia que gostava muito dos meus velhos, dos meus avós, das minhas vizinhas, quer dizer, eu venho do Alentejo, não é? Nós somos velhos, é com a gente, mas eu descobri depois em enfermagem, nos estágios, que não gostava só dos meus velhos, gostava mesmo dos velhos todos. Eu gosto de velhos e
quando eu saí da UCI, saí perfeitamente consciente do que é que ia fazer. Saí a saber que ia trabalhar na área que eu mais gostava e sabia que ia ser muito mais feliz. E realmente sou muito mais feliz agora. E não me sinto nada menos enfermeira do que quando, sei lá, às vezes, mas tu no lar, tu ainda metes em prática alguma coisa que aprendeste na escola. Pá, apetece-me logo bater nas pessoas. Eu cuido todos os dias, todos. Eu, na UCI, virava para a ventral, dava assistência nos recrutamentos, montava máquinas de diálise. Eu nunca me senti mais enfermeira a fazer isso do que a ver a pele dos meus velhos, a massajá-los, a perceber se eles estão confortáveis, a desencravar as unhas dos pés, a fazer-lhes essas coisas todas. Eu sou muito feliz no lar, sou mesmo muito feliz. Os lares são o que são, eu gostava muito que fossem diferentes. A minha primeira medida, a minha grande luta no lar, a minha grande guerra e a minha primeira medida foi acabar com a contenção física de membros. Eu não consigo perceber como é que num país onde a gente amarra um cão com uma corrente de 1 metro e alguém denuncia por maltrato animal e bem, que o cão não tem espaço para se mexer, da mesma forma que se a polícia algemar alguém que nem sequer está a oferecer resistência, nós ficamos chocados e nem nos passa pela cabeça que um professor amarra um filho nosso a uma cadeira porque ele está só a levantar e pode cair. Ainda assim a gente aceita chegar a um lar ou a um sítio qualquer e ver um velho demente contido fisicamente, com os braços presos. Pá, nós estamos em 2023. Em Inglaterra, por exemplo, isto é crime. Crime com moldura penal. Não é só crime de retirada de cédula profissional. É crime com moldura penal associada. A taxa de incidentes no Reino Unido não é maior do que a nossa. Ok? Eu acho que isto são muito questões culturais, também de falta de pessoal, os nossos rácios são maus. Há muitas coisas que se podem fazer. Eu já tive 2 utentes a dormir num colchão no chão. O colchão saiu da cama e veio para o chão, metemos um cobertor por baixo, porque, ok, há risco de queda, dali eles não caem, eles do chão não passam. E é muito melhor eles poderem mexer-se à vontade no chão do que estarem amarrados a uma cama. Ainda assim, em 2023, nós temos faixas abdominais que permitem que os velhos rodem, os velhos ou qualquer pessoa, rodem sobre si próprios nas 4 posições, os 2 laterais, dorsal e ventral, rodam em todo o espaço da cama na banda sem caírem. Há camas que já vão até aos 7 centímetros de altura do chão, portanto baixam imenso, vêm muito cá abaixo. Nós temos muitas soluções, mas eu estou sempre a ouvir coisas do género, porque ela tirou a sonda. Na esmagadora maioria de vezes que eu assisto, eu tenho feito muita formação em lares, as sondas estão mal fixadas. Num idoso, a gente não pode fixar uma sonda só no nariz, esqueçam isso. A sonda tem que ter 3 pontos de fixação. O primeiro no nariz, o segundo aqui na mandíbula, a sonda passa por trás da orelha e tem um 3º ponto de fixação no pescoço. É assim que as guidelines mandam fixar a sonda. Um idoso demente que tem uma coisa a dançar em frente ao nariz, ai cacete, mais depressa lhe atira a mão e a vai puxar, aquilo incomoda. Às vezes é tão simples como fixá-la corretamente em 3 pontos, eles não a veem e aquilo já não anda ali à frente e a mão já lá não vai. Isto resolve 50% dos casos, estou a tirar uma porcentagem ao calhas. Outras vezes, as luvas de corte de motricidade fina que também existem são uma opção. E em último caso, aquilo que eu uso são umas bolas de fisioterapia, que é, calçam-se assim, aquilo tem tipo umas dedeiras e tem aqui a bola. Eles ficam com a bola nas mãos, vão apertando, mas com aquela bola ali, garanto-vos, as mãos mexem, mexe tudo livremente, é impossível puxar seja o que for. A minha grande luta no lar, e só ganhei quase 1 ano depois de lá estar, quando finalmente a chefe das auxiliares deitou as imobilizações de membros fora. Mas naquele dia senti-me a melhor enfermeira do planeta, estou-vos a dizer, pensar, eliminamos esta praga daqui, graças a Deus. Há práticas que são de todos os pontos de vista abomináveis. Esta contenção é uma delas, a infantilização já falámos, isto é intragável. É intragável, Mariazinha abre a boquinha para comer esta sopinha. Pá, isto vindo da boca de gaiatas de 20 anos a falarem com pessoas de 80 e tal, não pode ser. Eu tenho um utente que tem 97 anos, eu já pedi autorização para dizer o nome dele em todo o lado, ele pode escrever no jornal, essa porque ele me diz que ele adora. E ele não sabe ler nem escrever, mas sabe que eu escrevo no jornal e acha aquilo, a filha dele leva-lhe sempre o público, ele não sabe ler, mas é a filha dele, mas a filha dele leva porque depois é para os outros que sabem ler, ela é que o compra, mas vai sempre primeiro para ele para ver a minha fotografia, que é a mesma todas as semanas, mas ele adora. E ele adora aquilo, pronto. E ele tem 97 anos e nunca foi ao médico. Nunca foi ao médico, não vai, não aprecia, não é uma classe que ele aprecia particularmente. Leva vacinas, porque ele teve um irmão que nasceu com poliomielite e ele de vacinas gosta muito. Médicos e comprimidos, não, obrigada, porque não? E aí há uns tempos ele andava realmente doente e eu cheguei lá ao pé dele, eu que me farto
dizer estas coisas, né? Mas depois sou a primeira a cair na minha própria teia. Mas tem de ir, Manel, mas tem de ir, mas tem que ir, tem que ser visto. E ele, não. Às tantas prega-me assim um berro, mas tem que ir porquê? E eu, porque senão morre. E ele, pois que isto aos 97 é capaz de ser uma chatice. E na verdade, aquilo envergonhou-me tanto, fiquei tão aflita. Claro que ele não tem de ir, ele não tem uma demência, ele não tem nenhum compromisso cognitivo, ele não quer ir ao médico, ele não vai ao médico, porque ele é dono da vida dele. E não vou ser eu a dizer, vai porque eu quero. Se ele não quer, ele não vai. O mais que eu consegui convencer o Manel na vida, eu acho que quanto isto tem medo, foi a comprar um andarilho. Porque ele já andava sempre assim a tombar para o lado. E eu falei com ele e ele lá disse, então, compre-se lá o andarilho, ele é que tem o cartão. O Manel não anda aqui a brincar. Há uns que os filhos tomam conta das contas, mas o meu Manel não. O cartão está lá, quando é precisar uma coisa, ele dá o cartão. Deu o cartão às filhas, as filhas foram comprar um andarilho. Qual não é o meu espanto quando eu encontro o Manel no corredor nestes preparos? Andarilho aqui, cá em cima. E o Manel, então o que está a fazer com o andarilho no colo? Mete lá isso no chão. Sim, 12 contos que isto me estufou, eu gosto de estragá-lo. Mas pronto, sim, nós estamos aqui a brincar. O homem igual a 12 contos para meter no chão. E então passou a andar com o andarilho ao colo, já não usa, né? Porque aquilo ainda era um perigo maior, ele já anda a todo tropo e com o andarilho no colo. Mas já sabem que eu tenho aprendido muito com o Manel, esta coisa que a enfermeira Lucília estava a falar, né? Que a velhice nos lembra muito a morte e não devia, porque estar velho é estar vivo. Eu uma vez perguntei ao Manel se ele não tinha medo. Não sei se uma pessoa pensa assim, aos 97 anos, uma pessoa está aqui. Depois os nossos lares têm este grande problema, que é salas gigantes, onde todos estão sentados em cadeirões a ver o preço certo em euros. Uns babam para a direita, outros babam para a esquerda. Estão os que estão dementes juntos com os que não estão. As atividades que são feitas nos lares. Eu só vou dizer já uma coisa. Se eu for velha e me meterem a pintar bonecos no lar, só não batem quem não puder. E escusam de pensar que me amarram, que eu também não deixo. As pessoas não se entretêm, pá. Isso a gente faz às crianças. Eu dou desenhos para pintar aos meus filhos que têm 4 e 6 anos. Os meus utentes no lar não pintam mandalas às vezes, porque as mandalas já obrigam, as mandalas sim. Mas quer dizer, há um estudo que nos mostra alguns exercícios que são ótimos para a estimulação cognitiva. Por exemplo, não sei se tem essa noção, mas um dos exercícios que mais estimula cognitivamente o idoso na área do foco e atenção é de procurar diferenças entre imagens. Aquelas imagens com diferenças. É um ótimo exercício na área de foco e atenção. Aqueles de fazer pares na área da memória. Soltrar é um ótimo exercício para a linguagem. Há imensas coisas ao nível da motricidade fina, mas a gente aqui está a entreter os desgraçados dos velhos, eu acho que a gente está a entreter, a pintarem cavalos e casinhas. Pá, não faz sentido nenhum. E perdi-me. E já nem sei porque é que estava a dizer isto. Não, eu ia dizer qualquer coisa do tratamento. Não gostas das salas? É isso mesmo. E perguntei, pronto, e depois o Manel às vezes, dias inteiros ali naquela sala, estou a ver gente a tombar, depois montes deles sempre a dormirem, né? Aquilo às tantas. Mas sabem que eu tive 2 utentes que o divertimento deles, isto é tão mau, foi no primeiro lar onde eu trabalhei, no qual me despedi. O divertimento deles era, no fim do dia, nas tardes de verão, cada um tinha um mata-moscas. Antes do jantar, viam quem é que tinha matado mais. Mas isto só prova uma coisa, que é, as pessoas estão capazes e nós não fazemos nada. Mas pronto, e uma vez perguntei ao Manel se ele não pensava muito na morte, se não pensava que... E ele disse, pensa às vezes, mas no dia que ela vier abraço-a como se fosse minha amiga. Já fiz o meu papel, aquela coisa, tenho as minhas filhas criadas, os meus netos estão bem, está toda a gente bem. E depois eu disse, fogo, você não tem mesmo medo nenhum. O Manel, eu não digo assim, o Manel não tem mesmo medo nenhum. E ele disse-me, olha, acho que só tem medo de morrer quem também teve medo de viver. E pronto, o Manel não sabe ler nem escrever. Mas é o meu filósofo favorito, logo a seguir ao Dumbledore do Harry Potter. Pronto, é a enfermeira Lucília na sangue. Eu aprendo muito com eles e divirto-me muito todos os dias no meu trabalho. Tento fazer o melhor que posso e especialmente tento mudar as coisas. Eu sei que não é fácil e tem que ser um bocado como aquela história que eu conto sempre, porque até já enjoa, da estrelinha do mar, não é? Do menino que vivia ao pé da praia e que todos os dias de manhã, antes de ir para a escola, vinha cá abaixo apanhar as estrelas do mar que tinham ficado encravadas na descida da maré e devolvê-las à água. E ele fazia isto todos os dias, até que um dia um pescador mais velho foi ter com ele e disse, rapaz, mas porquê é que tu insistes em fazer isto todos os dias? Tu não percebes que por cada estrela que tu consegues devolver ao mar, morrem 10 encravadas na areia? E então o menino baixou-se, pegou na estrela, atirou-a ao mar, olhou para o pescador e disse, pois é,
mas pelo menos para esta eu já fiz a diferença. E cada vez mais eu penso assim, eu não vou conseguir fazer a diferença em larga escala ou em grande escala, mas pelo menos para aqueles 49 que lá tenho, consigo fazer alguma coisa. E quando não forem aqueles 49 vão ser outros. E naqueles que eu cuido, pelo menos, quero muito tentar fazer essa diferença. Quero que sejam estimulados, quero que sejam cuidados da forma como eles querem ser cuidados. Isto a enfermeira Lucília também disse, é uma coisa que eu tento sempre ter isto em atenção. O meu pai e a minha mãe são duas pessoas tão diferentes que eu sei que um dia que eles precisem de cuidados, aquilo vai ter que ser completamente diferente entre um e outro. E basta-me olhar para os dois que lá tenho em casa para perceber que fora de casa ou no lar também é assim. Não há aquele tratamento padrão, isso não existe, não pode existir nos cuidados, os cuidados não podem ser padronizados a esse ponto, cada pessoa é única, tem as suas preferências, as suas necessidades. Vocês sabem, eu tenho lá um motel que todas as sextas-feiras levamos um pacote de Ruffles da Matutano. E vocês dizem-me, então, mas ela não tem hipertensão? Tem, e colesterol também, mas também tem 94 anos e aquele prazer é o prazer da vida dela. Se calhar se estivéssemos a falar de um tempo mais novo eu não vos diria isso, olha, o senhor que ele vê à bola, que no livro se chama Hildo, mas que na vida real se chama Manuel Ayay, chamava, um grande sportinguista como eu, ele veio ao estádio, toda campeã, 7 da tarde, tínhamos de jantar, né? O jogo começava às 7, e eu pensava agora é que sim, agora temos de comer. Onde é que se come a pé do estádio de Alvalade? No McDonald's. Fui com o Manela ao Mac, sentei lá na cadeirinha e disse, vou pedir, e comecei a pensar o que é que eu peço para o desgraçado do homem. Pensei, bom, nem vou arriscar no hambúrguer, pá, pão alentejano, depois eu dava-lhe um hambúrguer, pedi uns nuggets, um iced tea, pêssego e umas batatas fritas. Dei uma dentada na batata, disse, é plástico. E eu, ai, mãe. Dei uma dentada no nugget e disse, então mas, é esta merda que se come aqui em Lisboa? E eu, está ótimo. Agarrei nele, fomos para o estádio, comeu uma queijada de Sintra, uma pinhoada e um magno de amêndoa lá dentro. Diabético. Sim, senhor. Foi com a enfermeira à bola. Veio de lá. O ponto aqui é a velhice precisa de cuidados diferentes e às vezes nós estamos tão formatados ao cuidado hospitalar e àquela coisa que nos esquecemos que a permeabilidade tem de ser outra e que os cuidados têm de ser planeados de outra forma. Eu não vos sei explicar isto. Eu gostava muito que a Ordem dos Enfermeiros considerasse uma especialização em enfermagem geriátrica. E eu sei que quando eu digo isto me respondem sempre que há a médico-cirúrgica, mas a médico-cirúrgica é para toda a obra, é para a urgência, é para a UCI, é para todo o lado. Os velhos são utentes muito particulares, como a doutora Diana disse há pouco, é a altura de retirar medicação. Eu tinha uma senhora que entrou no lar a fazer 31 comprimidos por dia. Quer dizer, ela tomava os comprimidos antes do almoço, arrotava e estava satisfeita quase, porque aquilo é um despropósito. Eu tinha uma colega que dizia muito uma coisa que é, valha-me Deus, e tanto remédios anulam-se todos uns aos outros. Ela dizia isto a brincar. Mas a verdade é que nós temos de parar com isto e é preciso que os profissionais de saúde também estejam atentos a isto. À polimedicação tantas vezes desnecessária, ao excesso de intervenções. Eu há pouco tempo num lar encontrei uma senhora entubada nasogastricamente porque a minha colega do lar entendeu que ela não estava a comer o suficiente. Nós estamos a falar de uma pessoa acamada que despende muito pouca energia, portanto precisa de uma quantidade de calorias muito inferior, mas estava entubada para comer não sei quantos batidos, pá, e aquilo provocava um desconforto à senhora. Fui-lhe avaliar os reflexos de deglutição, pá, ela engole perfeitamente. Se ela não conseguir comer, pronto, e depois assim também não ajuda, e eu estou sempre a lutar contra isto, que é um dos grandes fatores que estimula o apetite é o aspecto da comida. Se a gente consegue, temos um acamado num lar e lhe vamos dar ao almoço e ao jantar todos os dias uma sopa, com a carne e com o peixe triturados lá para dentro, e às vezes para poupar tempo, eu já vi isto vezes mais, ainda lá vai a fruta e mexe-se aquilo tudo, é o sabor, é a consistência, é o aspecto, é tudo mau. É difícil uma pessoa ter fome quando a toda a hora é aquilo que ali está. Há pouco tempo a gente experimentou triturar uma sopa de cação e já tínhamos feito isso uma vez com uma sopa de tomate, triturámos os enchidos e tudo. E o facto é que a alegria das pessoas, o apetite, tudo, pessoas que há não sei quanto tempo estão a comer aquelas sopas, que chamam-lhe as sopas compostas ou sopas ricas. Ainda por cima lá no lar apercebi-me que a quantidade de proteína nas sopas, para aquilo não ficar intragável, né,
a quantidade de carne picada que vai lá para dentro era sempre, andei eu lá a medir mais ou menos 30 gramas abaixo daquilo que nós dávamos em forma de bife. Portanto, para além de tudo, estamos a castigá-los com aquela comida e ainda os temos em déficit proteico. Essa é que é a verdade, porque aquilo vai a olho muitas vezes lá para dentro e é o que é. Não sei, eu tenho tentado muito mudar isto e que continua a haver mesmo para os acamados o primeiro e o segundo prato. E se não pode ir inteiro, que vá passado, ou que se tente uma dieta mais mole, sem termos de chegar àquela coisa pastosa. E era aquilo que eu vos dizia. Eu provavelmente não vou conseguir mudar muito mais do que mudei ali no lar, a não ser que, pronto, posso ir para outro, tentar outra vez, tentar no outro lado. Mas enquanto eu tiver pelo menos força para travar esta luta, eu vou travando. Nós portugueses, somos o segundo país mais velho do mundo. Éramos o terceiro, a seguir ao Japão e à Itália. Neste momento estamos tac a tac com a Itália, é tipo um segundo execo. Mas no Japão, que é o país mais envelhecido do mundo, culturalmente, se vocês entrarem numa loja e tiver um velho lá dentro, vocês sabem que aquela é uma casa de respeito, é uma loja de respeito. Ter lá dentro um ancião é um fator benéfico para a casa. Se há lá um velho, aquela é uma loja de confiança. Em Portugal, se há um velho, a gente foge. Vocês não imaginam quantas vezes eu ouço: ai, mas porquê é que tu levas os teus filhos para dentro do lar? Levo os meus filhos para dentro do lar porque a velhice não é uma doença infecto-contagiosa, porque as crianças são um fator protetor, o contacto frequente com crianças é um fator protetor de demência no idoso, e porque soubemos há menos tempo, num estudo já relativamente robusto que saiu, que crianças que convivem de forma regular com velhos durante a infância têm a menor probabilidade de desenvolver depressão na adolescência e na idade jovem adulta. Portanto, a relação entre velhos e crianças é uma relação onde toda a gente ganha. E, no entanto, a gente está cheio de misericórdias, que têm creche e lar no mesmo sítio, e até as horas são desfasadas as horas de virem cá fora, que é para nem sequer se encontrarem. E isto acontece em montes de sítios. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar alguma coisa, mas eu aqui acredito mesmo que esta mudança vai ter de acontecer pelas mãos da enfermagem. Assim os enfermeiros estejam dispostos a assumir as suas responsabilidades, a perceber que a enfermagem em lares, em herpes, a enfermagem geriátrica não é uma enfermagem de segunda, é uma enfermagem muito, muito importante, com uma, se calhar, dos sítios onde temos mais autonomia na nossa prática, porque nós somos o pico, no dia-a-dia do lar, nós somos o pico de diferenciação da cadeia de cuidados, não é? Portanto, nós temos uma autonomia muito grande nos lares. Quem decide quem é que se levanta, quem é que não se levanta, sou eu. Lá não está lá mais ninguém. Se tiver algum problema do foro clínico, ligo para o médico. Tenho sempre o médico de chamada e ele ajuda-me a resolver, mas quando ele não está, no dia-a-dia, sou eu que decido e reúno com o fisioterapeuta e com o terapeuta da fala. Nós temos uma autonomia muito grande, temos uma margem de progressão muito grande, temos muito espaço para intervenções e para uma coisa que a enfermagem insiste em não fazer. Nós sabemos que o nosso trabalho é importante e dizemos-lo para dentro, temos muita dificuldade em mostrar lá para fora a importância do nosso trabalho e ainda maior dificuldade em traduzir essa importância para números, para uma coisa mensurável. Mas isso nos lares é muito, muito fácil de fazer. No primeiro ano que eu tive no lar, é óbvio que não vou conseguir eliminar as taxas de óbito, mas nós mudámos muitas políticas. Posso dizer que a Contenção Física, como vocês sabem, acabou. Nós temos uma psiquiatra que dá apoio ao lar. Foram prescritas menos benzodiazepinas, tivemos menos acidentes registados, tivemos menos 20 e tal quedas, o que é muito significativo, apesar de continuar a ser pouco, porque nos lares há muitas quedas. Há muitas coisas que são facilmente mensuráveis e que dependem de nós. Eu acho mesmo que 23,5% da população portuguesa tem mais de 65 anos. Este número vai aumentar. E eu sei que isto é mau em termos da bolha da segurança social, é mau em termos demográficos, mas pode ser muito bom para a enfermagem. Eu sei que isto é horrível dizer, não é? É como os mortos são bons para as coisas. Eu, a semana passada, o dono lá da funerária da minha terra tem a filha no colégio dos meus e estava todo contente. Eu tive que dizer, pois, quantos entraste este mês? Ele 32, está tal e qual. E o avô dele, que já era o antigo dono, sempre que via passar um velho, dizia assim a brincar: oh, aqui anda o meu dinheirinho todo empatado. E é verdade, não é? É um bocadinho verdade. Portanto, é mau, mas eu acho que é uma oportunidade única para a enfermagem, é uma boa oportunidade para nós mostrarmos aquilo que somos e aquilo que valemos, e acredito mesmo que está nas nossas mãos o poder de mudar os cuidados que são prestados à nossa população idosa mais dependente. Assim nós queiramos,
e assim o vamos conseguir fazer. Acho que em termos políticos estão a preparar mudanças, acho que não tenho a certeza, estou para dizer que acho, tenho a certeza, falei que a ministra, ela contou-me, que estão a ser alteradas as dotações nos lares estão a ser alteradas, o número de horas de enfermagem vai ter de subir, isso como já se sabia, e eu acho mesmo que está aqui uma oportunidade de ouro para os enfermeiros. Não vou dizer, despeçam-se todos dos hospitais e vão para os lares que a enfermeira Áurea dá-me um pontapé na boca e não vai deixar isto continuar, mas gostava muito que nós, com os nossos olhos de enfermeiro, eu acho que a mudança começa sempre nas mãos que cuidam e nenhumas mãos cuidam tanto como as mãos dos enfermeiros. Portanto, se a gente quiser, a mudança acontece. Não vamos mudar o mundo todo, mas empurramos umas quantas estrelinhas de volta para o mar. E agora vou-me calar que já tinha a boca toda seca. Muito obrigado, enfermeira Carmen. Agora convidava-vos a todos e também à Carmen ali no hall. Existe a possibilidade de adquirir, ou se vocês trouxeram, o livro A Última Solidão, e que certamente a Carmen vai fazer uma dedicatória com o autógrafo. E portanto são todos convidados e mais uma vez uma salva de palmas e um obrigado. Mais uma vez, obrigada a todos pela vossa presença. Um agradecimento especial novamente à Carmen, à doutora Diana e à professora Lucília, que ainda aqui está. Obrigada, professora Lucília, até sempre. E um beijinho. E obrigada a todos, está bem? E pela vossa presença e por terem estado aqui hoje a ouvir a Carmen, que